bem. E a gente vai agora para um recado da Infomac. A Infomac tem para você aí sempre uma estrutura, né? Uma massa de informações, um aporte técnico para você que quer crescer, mas quer crescer com estratégia, com investimento certo, porque o dinheiro está curto. Olha aí. A gente resolveu, né, assim, esse foi no decorrer do projeto, a migração da solução que nós tínhamos colocado no data center do Brasil, nós migramos isso para Virgínia. E isso foi inclusive uma parceria que nós fizemos lá e nós tivemos todo o apoio do pessoal da Infomac. Eu recomendo a Infomac como parceira para essas empresas. Muitas empresas nos perguntam, tá, vocês estão migrando sozinho, existe algum parceiro? Que a gente sempre indica, olha, vá com um parceiro que tenha conhecimento técnico, tem uma parceria que é o cara que está lá com o pezinho lá dentro da AWS e com certeza essa migração vai ficar muito mais tranquila. Não tenha dúvida de que migrar para a cloud você vai ter uma redução no custo. O imobilizado dentro da empresa, o capital que se imobiliza, isso aí com certeza vai ficar como serviço e a longo prazo vai se pagar. Ok, tá aí, recado dado, simples, dinâmico, como é a cara da Infomac nesse momento. São 20 anos de trabalho consolidados. E nós estamos aqui, continuamos nossa segunda, né, série da conferência digital aí, virtual, do agronegócio. E agora eu peço ao Renato Rodrigues para colocar aí, ó, do meu ladinho, tá ele aí, o Diogo Avelino. O Diogo Avelino, que é responsável por desenvolver e apoiar gerenciando os parceiros de consultoria da AWS no Brasil, Amazon Web Services. Vai falar para a gente sobre as tecnologias emergentes que estão transformando as empresas do agronegócio. Não é verdade, Diogo? Boa tarde para você. Boa tarde, Saulo. Boa tarde a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui participando com a Infomac, né? A Infomac, que hoje é um dos nossos principais parceiros da AWS na região Centro-Oeste, tem ajudado a realmente alavancar os negócios e ajudar muitos clientes, né? Eu estava nesse momento que terminou a apresentação do Xisto, já mandei uma mensagem para ele, falei, Xisto, fantástico, a apresentação realmente caiu como uma luva aqui para que a gente possa conectar um pouco do que eu vou trazer para vocês em relação a tendências, em relação a como as empresas que estão inovando de uma maneira disruptiva, de uma certa maneira, estão fazendo dentro de casa, né? Então, trazer um pouquinho dos exemplos, do que observo no mercado, do que realmente eu enxergo com que a AWS tem ajudado também esses parceiros, esses clientes a se desenvolverem e, de uma certa maneira, avançarem na jornada como um todo, né? E, basicamente, eu gostaria, num primeiro momento aqui, de compartilhar com vocês só um segundinho. Segundinho que minha apresentação não está indo, tivemos um probleminha técnico. Problema técnico nós já tivemos hoje aqui, até em Boston nós apresentamos problemas com a internet lá. E faz parte a Mônica Leal, da Tomorrow.io também, tivemos alguns problemas com o sinal. Né? Então eu não estou sozinho, não. Não, você não está sozinho, não. Aliás, você não está de jeito nenhum. Ele está aqui para dar o suporte para você e para ir tocando essa bola aí. Ô, Diogo, me diz uma coisa. A Amazon Web Services, ela está consolidada no Brasil já, assim, em qual região ela tem maior robustez? A gente acaba atuando hoje nas regiões, obviamente, na onde a gente acaba tendo uma robustez maior na região sudeste, né? Mas a gente vê uma expansão muito grande também para outros mercados. Acho que esse é um ponto que a gente acaba observando de uma certa maneira que outros mercados também vêm acelerando, né? Eu diria que a jornada para a nuvem ela é uma jornada, de uma certa maneira, como é que eu posso falar? Que demanda um certo tempo, né? Tanto de aprendizado para os times, para que os times consigam também, de uma certa maneira, aprender um pouquinho sobre nuvem como um todo também, tá? Então, acho que acaba sendo algo que a gente acaba atuando em todas as jornadas, né? Entendi. E aí, como é que tá aí?
Tá pronto? Já para rodar? Opa, vamos lá. Vou compartilhar de novo, tá? Eu acredito que agora a gente vai conseguir. Um segundinho. Parece que o sinal tá caindo aí, né, Antônio? Você tá sem áudio, Antônio. Sem áudio não dá para falar, né? Não dá. O caiu, deve estar retornando em alguns segundos. Isso. Vamos soltar mais um videozinho aqui, um de 30 segundos, até que o Diogo se organize. Vou soltar. A transformação digital dos negócios transformou também os riscos. Antes, para proteger a sua empresa, bastavam alarmes, câmeras e vigilantes. Hoje, os bandidos paralisam negócios, roubam e sequestram dados pelo computador. É preciso ter firewall, antivírus, proteção de e-mail e backup. Mas calma! Sua empresa não precisa fazer um grande investimento para comprar essas tecnologias. Contrate o serviço de cibersegurança gerenciada Infomac e receba hardware, software e um time de especialistas. Assim, sua empresa paga um pequeno valor mensal ao invés de um grande inicial. Sua equipe pode investir tempo no que é estratégico para o negócio e a sua empresa tem a segurança que precisa para crescer. Vamos lá, tô achando que o Diogo já tá pronto aí, né, Diogo? Agora estamos. Já consegui resolver o probleminha. Então, vamos em frente. Acho que vocês já devem estar vendo a minha tela. Eu queria comentar um pouquinho para vocês, gente. Desculpem aí pelos problemas técnicos, né? A transformação digital, acho que é um pouco disso, né? Um pouco do que a gente vivencia de realmente resolver problemas e conseguir transformar negócios, né? Então, eu queria aproveitar esse momento para criar uma mensagem até interativa com vocês, né? Aproveitando um pouco do grande case da JetBov, né? Como que a gente conseguiu transformar negócios. Eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês entendem hoje por transformação digital e inovação, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta até de uma maneira diferente, tá? Uma maneira interativa. O que eu vou pedir para vocês? Ou abram uma janela no browser, ou pegam o mobile de vocês, pegam o celular, entrem nesse site aqui, ó, mente.com. Isso aqui é uma coisa que a gente vai rapidinho fazer em 20 segundos, que eu acho que vai ser uma coisa bem legal para a gente poder tornar a discussão um pouco mais interativa, e eu ouvi também de vocês o que vocês estão enfrentando o desafio, o que vocês enxergam que a transformação digital é dentro, obviamente, das empresas, das fazendas, de todo o negócio agro de vocês, né? Então, pedir para vocês rapidinho entrarem em mente.com, ele vai pedir um código, coloquem esses 8 dígitos aqui, e obviamente após isso, coisa simples, três palavras ou uma palavra, o que vocês julgarem mais condizente com o que vocês querem trazer, coloquem para a gente poder fazer um bate-bola rapidinho aqui. Exemplo, eu tenho processos de recrutamento, enfim, currículos que eu recebo, teste que eu aplico para novos funcionários, tudo que eu não gostaria que a minha equipe tivesse acesso a isso, né? Só eu tenho acesso. Eu tenho uma pasta no G, ali eu sempre salvava. Legal, gente. Olha só, já temos várias contribuições. Vou trazer aqui para vocês observarem o que a gente já está coletando. Isso aqui é bem legal para a gente ter uma ideia para onde realmente as empresas estão surgindo, né? Então, estão seguindo. Então, a gente consegue observar aqui que a gente busca, por exemplo, confiabilidade, tecnologia, inovação, velocidade, né? Até para o meu próprio nome está aí, realmente, para a parte disruptiva de inovação. Legal, gente. Atualização, organização de dados, cloud, olha que legal, agricultura, confiabilidade, conexão, inovação em processos. Fantástico, gente. E eu acho que, aproveitando alguns pontos que eu observei aqui nesse nosso mapa de palavras, né, é trazer realmente um pouquinho da parte de alcance que a gente tem nos dados, alcance que a gente tem em como a gente consegue avançar com a nossa tecnologia, né.
Ponto importante que eu observo quando a gente fala de novas tecnologias, tecnologias emergentes e inovação de dados, é, de uma certa maneira, como a gente consegue mudar a vida das pessoas através da inovação. Eu queria trazer alguns pontos para vocês bem interessantes. Agradeço mais uma vez a contribuição de vocês, tá? Muito legal. Vou usar depois esse resultado no final para a gente poder fazer mais uma discussão. E eu queria contar um caso para vocês visualizarem como é que a tecnologia ela muda a vida das pessoas, né? Olhando para essa pequena Kombi que a gente observa aí, né? O que a gente consegue tirar dessa mensagem? Vou contar uma história para vocês. Quando eu era adolescente, moleque, né? Vamos falar lá nos meus 10, 11 anos, então gostava muito de sair para a rua para brincar. Uma das coisas que meus pais sempre me falaram foi o seguinte: Diogo, vou te dar alguns conselhos. Você não vai falar com nenhum estranho na rua, você não vai conversar com nenhum estranho, você não vai aceitar nada, nenhuma bala de um estranho, realmente. E, não, obviamente, você não vai entrar no carro de quem você conhece, né? Obviamente, com o passar do tempo, e se a gente pegar alguns cases que a gente tem, o pesadelo que todos os pais traziam, que era o pesadelo de todos os pais, a gente pegar tecnologias e empresas que a gente tem hoje, como Uber, 99, Cabify, obviamente vários, né? Mas o que eles fizeram? Eles mudaram toda a nossa percepção de mundo, né? Então, setores inteiros foram impactados, né? A gente pega aqui um caso especificamente do Uber, né? Que hoje você instala um aplicativo no teu telefone, você diz para um estranho buscar você, muitas vezes na sua casa, onde você mora, você entra no carro desse estranho e provavelmente você vai comer. Hoje o pessoal está um pouquinho mais regrado, né? Mas logo no início tinha balinha, tinha água, tinha doce, tinha tudo, e beber a bebida que está ali disponível para você. Então, olha como que a gente teve uma mudança ao longo do tempo, quando a gente fala de transformação digital, tecnologia impulsionando negócios, na sociedade como um todo, né? Muita gente hoje, só para aterrizar esse exemplo aqui, não usa mais carro, não tem carro próprio, né? Pessoas que usaram carro próprios por muito tempo, eu tinha um carro, minha esposa tinha outro carro, a gente não precisa mais ter 2 carros, né? Muitas vezes um carro já é suficiente. Talvez, dependendo onde você esteja localizado, em termos de disponibilidade também de carros por aplicativo, talvez não seja mais necessário. E muitas empresas que fizeram esse movimento, né, a própria Uber, eu vou contar um pouco de como elas mudaram a cultura internamente, o que elas fizeram para conseguir, em termos de tecnologia e em termos de inovação, chegar nesse cenário. O primeiro ponto que a gente precisa, quando a gente fala de disrupção, é tentar entender por que a gente faz isso, né? Por que a disrupção é importante? Porque a gente precisa, de uma certa maneira, criar mecanismos para testar hipótese, para fomentar a experimentação, né? Para que, de uma maneira, a ideia funcione e a ideia possa ser implementada, né? Então, eu tenho um exemplo aqui, só para trazer um pouco mais específico para vocês. Esse caso aqui que a gente tem do número de corridas de táxis, né? Então, hoje a gente teve uma redução drástica, né? Que é um exemplo de Nova York, mas uma redução drástica do número de corridas de táxis, corridas curtas, né? Até 15 minutos ali, em comparação ao número de viagens com Uber, né? Ou com outros aplicativos de celular. Então, olha a diferença que a gente teve no gráfico, né? Se a gente conseguir observar que os táxis realmente, ao longo do tempo, vieram caindo, e as viagens por aplicativo subindo de uma maneira disruptiva, né? Então, isso é um impacto que a gente observa em vários mercados que estão realmente utilizando a tecnologia como um impulsionador. E aí, pessoas muitas vezes eu ouvi durante a minha carreira, né? Por que a gente se preocupa com a inovação? Né? O que faz a inovação ser tão especial? Basicamente, a inovação diz que existem alguns pontos específicos, tá? Primeiro, que a gente observa, o software está dominando o mundo, né? A gente realmente, pegando o exemplo que a gente acabou de ver da JetBov, né? Olha que quantidade de impacto em rebanhos, em gerenciamento de toda a cadeia do agronegócio, a cadeia produtiva, né? Então, muita do impulsionamento das empresas tem realmente feito com que muitas empresas acelerem a inovação, né? Então, quando a gente observa algumas mensagens por trás, por exemplo,
do Mark Andreessen, né? Mark Andreessen é um investidor que entrou em estágios bem, ele participa de uma das maiores venture capitals no Vale do Silício, então ele entrou em estágios bem embrionários ali, em Instagram, no GitHub, em várias empresas de tecnologia, e realmente observou que o software traz uma disrupção muito grande, né? A inovação, se a gente pensar, por exemplo, em muitos casos, né, muitos setores hoje estão saindo do ambiente físico para o ambiente digital, né, seja para a parte de monitoração, seja para a parte realmente de fechamento de contratos, obviamente toda a parte de comércio, então vários pontos que eu acho que são importantes a gente posicionar aqui e entender. E por que a gente está passando por esses momentos, né? Aqui na Amazon a gente tem um dos nossos principais direcionamentos, né, a gente chama de leadership principles, ou princípios de liderança, é a obsessão pelo cliente, né, colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz, né, então, muitas empresas hoje conseguem fazer toda essa parte disruptiva, toda essa inovação, por realmente focar no que o cliente precisa, né, entender que muitos das ideias novas, muitos dos momentos disruptivos, né, a gente pegar o caso da Apple, por exemplo, né, que busca a experiência a todo momento do usuário, tudo esteja perfeito, né, então, esse é um ponto importante. Então, Customer Experience e, obviamente, outro ponto importante que é o Employee Experience, né, a experiência do próprio funcionário, né, o funcionário hoje, em termos de cultura dentro das empresas, é um ponto fundamental, porque é o funcionário que é o cara que vai estar ali no dia a dia, né, o missionário das empresas, é ele que vai atrair muitas vezes os clientes, né, então, são pontos importantes para a gente poder entender um pouquinho especificamente como é que isso funciona. E ainda dentro desse cenário, outros pontos importantes que a gente enxerga sobre inovação, né? Inovação é quando você realmente busca cenários sem limite, né? Você consegue buscar publicar um software, né? Hoje, por exemplo, o que impede cases de startups de realmente atingirem o mundo inteiro, né? Hoje a gente tem a possibilidade, através da computação em nuvem, no momento, através de minutos, eu consegui tornar uma aplicação global e o cara que está lá em Tóquio conseguir acessar minha aplicação, ter um tempo de resposta bem considerável, conseguir navegar na aplicação, imputar os dados. Então, são muitas ações e disponibilidades que a nuvem possibilita hoje, né? A tecnologia, a inovação e, obviamente, o avançar do que a gente enxerga aí no mercado de novos produtos, né? Então, novos negócios estão atingindo escalas globais em tempos realmente cada vez menores, né? Se a gente pegar até as próprias redes sociais, quanto tempo que o Facebook, comparado com o Instagram, comparado com o LinkedIn, e agora com o TikTok, alcançaram bilhões de usuários, né? Então, cada vez a gente consegue ter essa escala num tempo recorde, né? Então, isso muitas vezes é por conta da abrangência global, em questões de minutos, eu consigo publicar minha aplicação, consigo construir uma estratégia global. Outro ponto importante em relação à parte de tecnologia é, de uma certa maneira, esse dado que eu trago aqui para vocês, né, de 15%, isso aqui é baseado em estudos de Harvard, que ele fala justamente que de todos os novos produtos que são lançados através de todas as cadeias de implementação, se eu pensar, por exemplo, em questões de Lean Startup, eficiência, né, em esteiras de lançamento de novos produtos, menos de 15% dos produtos hoje realmente se perpetuam, né? Por que isso acontece? Porque, de uma certa maneira, ocorrem falhas, né? O processo de falha ele é muito grande. Por que eu preciso, muitas vezes, utilizar tecnologias, né, como o cloud computing, que fomentem a experimentação? Porque a falha é cara. Então, se eu tenho a possibilidade de rodar o meu recurso em questões de recursos on demand, né, ou também chamado pay as you go na nuvem, eu contrato, aquilo falhou, eu simplesmente não tenho hardware, eu não tenho um produto para que eu precise me preocupar. Eu simplesmente descontrato aquele serviço, ou cancelo, ou paro uma instância, se eu estiver rodando uma instância de computação, e realmente eu consegui só ter um custo de experimentação muito menor. Então, esse é outro ponto importante que a gente precisa visualizar. E aqui eu queria fazer rapidinho, voltar um pouquinho para pensar como é que a tecnologia funcionava
há uma década atrás e como que a gente tem visto isso no momento atual, né? O antigo mundo de TI, a gente observava que a gente conseguia integrar todas as áreas, desde a área de atendimento aos clientes, todos os canais de vendas, toda a parte logística, obviamente toda a parte interna, de uma maneira integrada. Só que muitas vezes, toda essa integração, ela não focava no cliente. O cliente, ele simplesmente era indireto, né? A partir do momento que eu vendia um produto, eu já não tinha um contato recorrente com o meu cliente. Isso no dia de hoje está mudando, né? O que a gente tem vislumbrado no dia de hoje? Uma integração maior entre o meu time interno, né, os meus funcionários, tem funcionários hoje remoto, né, estava conversando com a Infomac, a gente tem hoje funcionários espalhados ao redor do Brasil, né, várias empresas estão fazendo isso, então, não só a parte interna dos funcionários, mas, obviamente, toda a parte de conexão com os clientes, a gente passou a tornar o cliente o centro das atenções, né? Então, se a gente tem, por exemplo, o case de algumas fábricas de fechadura eletrônica, ou de algum tipo de dispositivo de segurança, eu, obviamente, mantenho aquele cliente comigo ao longo da jornada do meu produto como um todo e por toda a vida dele. Por quê? Porque aquele cliente vai estar conectado com a minha plataforma, eu vou estar utilizando aquele produto, eu vou estar, de uma certa maneira, trabalhando para que aquilo consiga seja utilizado ao longo do tempo. Então, esse é outro ponto importante que a gente precisa trazer, porque grande parte do que eu estou mostrando aqui para vocês são essas necessidades, né? O que a gente tem observado hoje? Muitas empresas estão inovando, estão fazendo uma parte bem pesada de investimento na parte de analytics, criação de data lakes, para elas entenderem para onde elas seguem, se basear em dados, né? Muitos clientes hoje têm realmente a parte de personalização, né? A gente busca diferentes canais, o tão falado omnichannel, né? Então eu consigo ter contato com o meu cliente desde uma mensagem que ele manda no Messenger da minha empresa, me chama no WhatsApp, se conecta através do chat que está no meu site, enfim, qualquer método de comunicação, eu vou controlar toda a jornada desse contato do meu cliente ao longo do tempo, né? Então, são pontos importantes que a gente precisa acoplar na quantidade de ofertas, na quantidade de escala e nas mudanças que a gente sofre ao longo do tempo, tá? Então, são pontos importantes que a gente precisa entender dessas necessidades. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês o que as empresas enfrentam hoje em relação à parte de inovação, né? Quais são os blockers? Por que muitas empresas não estão conseguindo seguir um pouquinho dessa, entre aspas, receita de bolo que eu contei para vocês, né? O que eu visualizo? Hoje, basicamente, existem blockers em diferentes silos, tá? Então, a gente tem a questão de cultura, a gente tem a questão de conhecimento, a gente tem a questão de organização dos times internos dentro da minha empresa e, obviamente, de investimentos, tá? Então, vamos pensar hoje, por exemplo, em alguns cases, algumas empresas, né? Por que algumas empresas não conseguem hoje avançar com a parte da questão de cultura, né? Muitas empresas sofrem realmente de tomada de decisão lenta, centralizada, né, falta de confiança nos processos, os processos são muito engessados, né? A gente sabe que o mundo muda a todo instante, então a gente precisa, de uma certa maneira, tornar o nosso ambiente muito, muito acelerado, né? As decisões precisam ser, de uma certa maneira, muito ágeis, né? Vou contar um pouquinho para vocês como que a gente faz na Amazon, né? A Amazon, ela tem uma política hoje, que grande parte dos nossos mecanismos, eles são baseados em decisões que a gente chama de one-way door ou two-way door, né? São portas que se abrem em uma direção ou em duas. Então, se eu vou tomar uma decisão que, de uma certa maneira, eu possa voltar atrás, né, ou simplesmente eu tiver o prejuízo de um investimento dentro do meu planejamento, é uma decisão muito mais factível, eu consigo tomar uma decisão muito mais rápido. Então, primeiro momento é entender o que está travando internamente a minha empresa, né? Por que os processos estão tão lentos, os processos de tomada de decisão, ou de uma certa maneira eu não estou possibilitando o que os meus funcionários sejam propícios a falhar, né? A falha ela é muito importante, né? A gente mesmo aqui fala, nós somos as empresas que mais aceita falhas, são tolerantes a falhas, porque muitos dos processos de inovação são, de uma certa maneira, conectados nas falhas, porque as pessoas vão tentando, vão avançando, isso eu consigo lançar diferentes pontos para o meu negócio. E aí eu queria trazer para vocês dois casos, para quem obviamente tiver interesse, mas
avançar um pouquinho nisso, né? Um tá aqui comigo. São 2 livros, né? Os 2 livros são bem interessantes. Esse primeiro, que é o Ahead in the Cloud, ele é um livro do CEO da Dow Jones, né? Ele conta um pouquinho da jornada de como foi fazer a migração da Dow Jones para a nuvem, né? Então, tudo que ele passou, como ele sofreu, mudando comportamento, mudando cultura, tornando o ambiente mais ágil como um todo, né? E esse outro livro que a gente tem do Mark Schwartz, ele conta um pouco dessa jornada, de como a gente consegue fazer com que os times sejam ágeis e, de uma certa maneira, acelerar a inovação, né? Conectar os nossos times e reduzir a quantidade de processos. Ainda falando um pouco de cultura, tem uma frase que ela é bem interessante, que ela fala o seguinte, né? Se você quer construir um navio, não chama as pessoas para juntar madeira ou coloca cada um para fazer uma parte. Mostra o oceano para aquelas pessoas. Faça com que elas vejam até onde elas podem chegar, né? E obviamente isso vai motivar com que essas pessoas consigam pular contigo nessa jornada, né? Então esse é um ponto bem importante que eu enxergo que a gente tem para realmente motivar os times. E falando um pouquinho a parte de cultura, né? Ainda trouxe 2 exemplos aqui. Trouxe um exemplo da Netflix, né? Netflix, obviamente, todo mundo conhece. Se a gente falasse isso alguns anos atrás, 5 ou 10 anos atrás, olha a quantidade de inovação que a gente tem, né? Isso aqui são alguns valores da cultura, particularidades que a gente enxerga que a Netflix tem. Inclusive tem um livro, depois eu vou postar para vocês, vou colocar para vocês aqui o livro que o diretor de RH publicou. Então, basicamente, focadas em alta performance, em liberdade, responsabilidade, ponto importante, né? Contexto, não controle. Então, se tem um processo que está travando, mas eu tenho um contexto que ele está funcionando, como que eu consigo sair do outro lado, de uma certa maneira, né? Obviamente, remuneração bem feita para os funcionários, né? Ter um plano de promoção e desenvolvimento. Então, são algumas os valores que a Netflix enxerga, né? Outro exemplo que a gente tem aqui, o exemplo que eu já comentei para vocês um pouco da Amazon, eu falei da obsessão pelo cliente, né? Aqui a gente tem alguns outros princípios de liderança. Então, de uma certa maneira, a gente costuma falar aqui na Amazon, né, que a gente foca no cliente para, no final das contas, entregar resultado, né? E aí, obviamente, existem pontos importantes que a gente acaba passando durante essa jornada, né? Então, questão de pensar grande, ter realmente um deep dive, né? Mergulhar, entender um pouco a questão do cliente. Então, quando a gente pensa, e aí posso dar o meu testemunho aqui, né? Todos os processos, os projetos, muitos deles nascem dos clientes, né? A gente não lança produtos para o mercado e os clientes vão consumir porque eles querem. Muitos desses produtos lançados são porque realmente a gente teve um retorno do cliente e os produtos conseguiram ser lançados de uma certa maneira, de acordo com o que os clientes precisavam, né? E falando ainda um pouquinho sobre a parte de inovação, a gente tem outros pontos importantes quando a gente vai para a questão de, obviamente, toda a parte de capacitação do nosso time, né? A jornada para a nuvem é uma jornada que eu vou agregando conhecimento no meu time ao longo do tempo. Então, eu preciso, obviamente, treinar o meu time, eu preciso atuar com novas tecnologias de uma maneira estruturada, né? Eu preciso, muitas vezes, criar times de inovação novos, né? De repente, mudar aquele modus operandi do time de tecnologia e ter um time de inovação, ter um centro de excelência em computação em nuvem, por exemplo, que muitas empresas fazem para que o processo seja acelerado, pegando uma pessoa de cada time, e aquele time vai realmente drivar o meu negócio e os meus clientes realmente para o próximo nível, né? Então são pontos importantes. E realmente treinar o meu time, fazer um forte investimento aí na parte financeira e, obviamente, na parte de remuneração. Esse aqui é um pouco do livro que eu falei para vocês, do livro da Netflix, é muito interessante. Quem puder ler para absorver um pouco disso para dentro das próprias empresas, eu acho que vale a pena e realmente tem um sentido muito grande. E por último, penúltimo, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a questão de organização dos times, né? Como é que os times se organizam? A gente tem muita questão de mudar o conceito hoje de não trabalhar em projeto. Por exemplo, eu vou construir case
desse fone. Entreguei esse case, daqui a um tempo outro time vai pegar e vai fazer isso, né? Então, hoje, como que muitas empresas se organizam? Elas se organizam em squads, ou se elas se organizam em ownership a longo prazo. Ou seja, eu vou ser dono disso daqui durante toda a vida útil dele. Tá? Então, eu vou fazendo melhorias, eu vou mantendo aquela roda girando, adicionando novas features de uma maneira contínua, né? Eu vou me baseando em métodos hoje de cultura DevOps de entrega, através de ciclos, né? E, de uma certa maneira, melhorando o meu produto ao longo do tempo, melhorando o meu serviço ao longo do tempo, né? Então, se a gente pegar features, por exemplo, baseadas em IoT, em várias outras tecnologias, a ideia é que a gente tenha um time que fique geralmente acoplada naquela solução ao longo do tempo, durante toda a minha jornada, né? E, obviamente, ao longo do tempo eu vou reduzindo o que a gente chama de lock-in de tecnologia. Eu tenho o hardware aqui que eu comprei de storage de um determinado fabricante, né? Ou alguma coisa específica para produtos de mercado que consigam conversar entre si e, de uma certa maneira, trazer toda essa mensagem por trás, né? Então, são alguns pontos importantes aí para a gente trazer. Quem tiver interesse em entender um pouquinho mais sobre esses dois pontos, né, deixo aqui duas referências, dois livros bem interessantes, The Phoenix Project e DevOps Handbook. Tá? Esse aqui fala um pouquinho mais sobre a jornada de uma empresa tradicional, todos os desafios que ela teve para mudar para uma empresa de transformação a longo prazo, né? Eu falo aqui não só empresa de tecnologia, né, gente, mas qualquer empresa que busca inovar no seu negócio como um todo. E aqui uma segunda indicação para quem quiser entender um pouquinho mais como é que funciona toda a cultura de DevOps como um todo. E falando um pouquinho sobre o último blocker, basicamente a gente tem que entender um pouco da mudança de arquitetura, da mudança financeira, né? Muitas vezes os investimentos em tecnologia eram baseados em CAPEX, então comprava muito hardware, comprava muito equipamento, fazia investimento em realmente materiais, né? E hoje a gente está vendo uma transformação que a gente está mudando por uma mentalidade mais baseada em custos operacionais, né? Então a gente está investindo em gastos mensais através de contratação de serviços, né? Seja serviços SaaS, seja serviços baseados em nuvem, e obviamente eu vou tendo ciclos e pagamentos recorrentes em relação àquilo, né? Obviamente isso tem um impacto dentro do meu planejamento financeiro e, obviamente, eu preciso alinhar isso com o meu CFO, eu preciso alinhar isso pensando na cabeça de um CTO ou de um head de tecnologia, para que eu consiga planejar todo esse impacto no EBITDA, planejar toda a questão de fazer a transição de uma migração on-premise, uma migração local para a nuvem, né, entender um pouco como que funciona todo essa jornada, né? E, obviamente, o caminho para a transformação digital é pensar um pouco em ganhar velocidade, em realmente conseguir ter essa entrega como um todo, né? Ter essa escala, conseguir, como eu comentei para vocês naquela parte do limite, buscar questões globais e que eu consiga ali, de uma certa maneira, acelerar o meu negócio como um todo, né? Aqui está um pouco do que eu queria trazer para vocês de negócio, né? Tive de transformação digital. E queria agradecer aí todo o tempo que a gente teve disponível, né? E abrir para perguntas, deixar um pouco do tempo aí também finalzinho. A gente acabou tendo mais uma vez, peço desculpas aí pelo problema inicial ali técnico. Eu tenho até uma pergunta para o Diogo. Diogo, você falou em one-way door e two-way door. É possível alavancar aí para multi-way door, ou chama-se de outras possibilidades, nesse caso aí? Até definindo um pouquinho mais sobre esse ponto, né? Quando a gente fala de one-way door ou two-way door, ela está muito ligada à questão da decisão, né? O one-way door é basicamente aquela porta que você passa e você não consegue mais voltar, né? O two-way door é uma porta que você passa, mas você consegue voltar. Então, se eu tomei uma decisão, se eu consigo desfazer aquela decisão, seu impacto tão profundo no meu negócio, de uma certa maneira, funcionaria dessa forma, né? Pensando numa multi-way door, né, transpondo aí diferentes dimensões ou esferas, talvez seja um negócio que faça sentido, né? Eu acho que realmente vejo também que caminha para uma certa forma dessa maneira.
E você disse também que a Amazon, para poder definir o que vai entregar, fica focada no cliente. Aí nascem as demandas e as formas de entregar isso, né? Não tem uma coisa tipificada. Cada cliente, então, é um novo desafio. Esse é um ponto bem legal, dando uma palhinha um pouco maior sobre isso, né? A Amazon, ela tem um mecanismo que a gente chama de working backwards, ou traduzindo, pensar de trás para frente. Então, ao invés de eu lançar um produto para o mercado e, como muitas empresas fizeram no passado, a gente observa que várias empresas estão seguindo nessa linha, e empurrar aquele produto para o cliente, eu escuto o que o cliente precisa hoje, né, faço mecanismos ali de protótipo, construo através desses mecanismos diferentes formas de prever como será esse produto daqui a um ano, e dessa forma eu consigo ter um produto mais próximo do que os clientes precisam, né? Então, isso obviamente para a Amazon, como tanto na parte de e-commerce como um todo, né, da Amazon.com, quanto da parte da AWS, de computação em nuvem. Então, muitos serviços hoje que são lançados vieram através de requisições de clientes, né, necessidades realmente do que eles enfrentavam no dia a dia. E aí, obviamente, através da escuta desses clientes, a equipe de engenharia trabalhou e entregou o produto que os clientes precisavam, não só para aquele cliente, mas muitas vezes, muitos conseguem realmente obter uma vantagem, obter a utilização desse cliente, porque alguém pensou nisso antes. Beleza. Obrigado, Diogo, pela participação.